Como gerenciar as dívidas de uma igreja? Hoje, nós vamos tratar de 5 pontos fundamentais para enfrentar e superar as dívidas da sua igreja. E o primeiro ponto é o seguinte: a responsabilidade legal do pastor em relação às dívidas contraídas pela igreja. Bem, antes de tudo, é muito importante compreender que a igreja, como uma pessoa jurídica, possui um CNPJ e responde legalmente por suas próprias obrigações. No entanto, quando falamos sobre dívidas, existe uma linha muito tênue entre a responsabilidade da instituição e a do pastor que está à frente dessa administração. E quando o pastor não é o responsável pelas dívidas? Bem, em regra geral, se os contratos, empréstimos e acordos financeiros forem feitos em nome da igreja, dentro do que está previsto no Estatuto Social e com a devida aprovação do Conselho ou da Assembleia, a responsabilidade legal recai sempre sobre a instituição e não sobre a pessoa física do pastor. E quando o pastor pode ser responsabilizado? Bem, por outro lado, o pastor pode sim ser responsabilizado pessoalmente em algumas situações específicas, como por exemplo, se ele assinar contratos em nome próprio, mesmo que seja para beneficiar a igreja, se ele realizar operações financeiras que vão contra aquilo que o Estatuto libera, e se o pastor agir com negligência, má-fé ou até mesmo com desvio de finalidade, caracterizando uma gestão fraudulenta. Bem, nesse cenário, o nome do pastor pode ser incluído em ações judiciais, protestos em cartório e até em bloqueios de bens pessoais, dependendo da gravidade dessa situação. E a melhor forma de evitar que o pastor seja responsabilizado é não utilizar o CPF do pastor para realizar as contratações que deveriam ser feitas em nome da igreja. Segundo, diagnóstico da situação financeira atual. Antes de pensar em pagar qualquer dívida, o primeiro passo, e talvez o mais negligenciado, é enxergar com clareza o tamanho real do problema. Muitas igrejas se afundam ainda mais por ignorarem esse processo e por tratar as dívidas apenas como uma forma emocional, sem um diagnóstico técnico da situação. E por onde começar? Bom, reúna todos os documentos financeiros da igreja, como contratos de empréstimos, acordos com fornecedores, boletos vencidos e parcelamentos em aberto. E, se possível, envolva um responsável administrativo ou contador que já acompanha a rotina financeira da igreja. E como organizar essas informações? Bem, depois de reunir tudo isso, o próximo passo é estruturar essas dívidas de uma maneira mais visual. Você pode usar uma planilha no Excel ou até mesmo uma folha de papel A4. E para cada dívida listada, inclua o nome do credor, o valor total da dívida, o valor da parcela, a taxa de juros envolvida e a data de vencimento de cada uma dessas responsabilidades adquiridas. E depois de fazer essa listagem, você pode fazer uma classificação dessas dívidas por prioridade, através de uma classificação por numeração. Terceiro, procure todos os fornecedores e apresente uma justificativa. Bem, uma vez que o diagnóstico está feito e todas as dívidas já estão listadas com uma clareza, o próximo passo é agir com transparência e responsabilidade diante de quem já confiou na sua igreja como um cliente. Então, você tem que buscar o contato de cada fornecedor, cada profissional, cada prestador de serviço e explicar a situação atual e demonstrar a sua disposição por honrar esses compromissos. E por que isso é muito importante? Porque além de ser uma atitude ética que se espera de um verdadeiro cristão, esse gesto pode abrir portas para a renegociação de prazos e condições de pagamento, evitar protestos, juros abusivos ou ações judiciais, preservar relacionamentos importantes e manter a boa imagem da igreja perante a comunidade e também ao mercado. Pois quando alguém que está em débito se cala, a outra parte interpreta como um desinteresse ou má fé dessa pessoa em arcar com essa dívida. Por outro lado, quando há uma comunicação proativa, a confiança é mantida e muitas vezes é até mesmo fortalecida. E como conduzir essa conversa? Bom, primeiramente, sempre evite qualquer tipo de imprevisto. Então, antes de ligar ou enviar uma mensagem, tenha em mãos o resumo da dívida e uma proposta, ou até mesmo uma alternativa possível de negociação. Nesse caso, é muito importante você evitar desculpas genéricas. Então, seja honesto e humilde nesse momento. Se a dívida não puder ser paga de imediato, apresente uma justificativa legítima e proponha uma alternativa muito concreta,
mesmo que simbólica, como um sinal de boa-fé. E o que você deve evitar nesses casos? Bom, primeiro, nunca transfira a culpa para ninguém. Assuma essa responsabilidade. Outra coisa que você não deve fazer é prometer o que não será possível cumprir naquele momento. Além disso, nunca adie o contato por vergonha ou por constrangimento. E por último, não ignore fornecedores menores, pois todos merecem uma atenção, inclusive aqueles que são mais simples ou que não vão te trazer grandes prejuízos. Quarto ponto, estratégia para pagamento das dívidas da igreja. Depois de mapear a situação financeira e conversar com todos os credores, é a hora de você montar um plano de ação para quitar as dívidas da sua igreja. E aqui entra uma palavra-chave, a priorização. Porque aqui você vai precisar ter uma visão muito clara das despesas da sua igreja. E só para exemplificar, eu vou te mostrar na tela o Templos, que é o nosso software de gestão financeira que fornecemos de maneira gratuita para as igrejas que contratam a nossa assessoria contábil mensal. Você deve priorizar no momento de negociar as dívidas. Etapa número 1. Classifique as dívidas por prioridade. Crie 3 tipos de prioridade para você visualizar o que deve ser resolvido primeiro. Então, número 1. Dívidas com riscos de protesto, juros altos, ou que envolvam o nome da igreja ou do pastor. Essas certamente precisam de uma atenção imediata. Segundo, compromissos em aberto, mas que ainda oferecem alguma margem de negociação ou de prorrogação. E terceiro, dívidas que podem esperar sem grandes prejuízos e que podem ser pagas a médio prazo. Essa simples classificação já traz clareza sobre onde começar os primeiros esforços. Com isso, você vai identificar o que pode ser negociado, postergado ou cancelado. Quinto, como gerar receita extra para esses momentos de crise. Bom, em tempos de aperto financeiro, cortar custos ajuda, mas gerar novas receitas é o que realmente acelera a saída dessa situação. E quando falamos da igreja, isso precisa ser feito com muito zelo, honestidade e principalmente sabedoria. O mais importante aqui é você entender que o problema é coletivo e, portanto, a solução também precisa ser. Por isso, envolva os membros da igreja com muita transparência. Então, antes de pensar em qualquer ação para a arrecadação, o primeiro passo é você apresentar o cenário atual para os membros da sua igreja, mostrando para eles o que está acontecendo. E você não precisa abrir todos os detalhes, mas você precisa sim mostrar, primeiro, a existência da dívida e o motivo pelo qual isso aconteceu. Segundo, o impacto dessa dívida na missão da igreja. Terceiro, um plano para o pagamento dessa dívida. E quarto, o que será feito com os recursos extras que vocês vão arrecadar a partir dessas ações. Em seguida, você vai precisar elaborar um plano de pagamento. Bem, você vai dizer o que será feito com esses recursos arrecadados, porque essa transparência vai gerar uma confiança e a participação voluntária dos membros da sua igreja na resolução desse problema. Em seguida, você precisa pedir sugestões de como a igreja pode levantar os recursos para realizar esses pagamentos. E com isso, algumas ideias podem surgir, como por exemplo a realização de sorteios, cantinas, bazares, vendas de alguns produtos personalizados como copos ou camisas e até mesmo lava-jato, por exemplo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como você pode renegociar e gerenciar as dívidas da sua igreja. E eu queria pedir a você para deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos pastores, para que possamos alcançar um número ainda maior de igrejas em todo o Brasil. Muito obrigado!